Então, pessoal, próximo assunto, agregados sociais. Vamos entender. Agregado social é uma aglomeração de pessoas com pouco contato primário, ou seja, pouco contato social, umas com as outras, com um sentimento grupal. Então, olha só, um aglomerado de pessoas, um ajuntamento de pessoas, vai determinar uma classificação de acordo com a objetividade desse agrupamento. Entendido? Diferentemente dos grupos sociais, os agregados sociais não são organizados. Vê se você entende uma coisa. Os agregados sociais não são organizados. Então, o que difere um grupo social de um agregado social é que eles não são organizados. E não mais o que, professor? Não possuem hierarquia definida e são desconhecidas entre si. Olha quanta diferença tem de agregados para grupos sociais. E é o seguinte, rápido e rasteiro. Vamos entender que existem 3 tipos de agregados sociais. E esses 3, você já deve ter sido parte deles. Multidão, público e massa. O primeiro deles é multidão. O que é multidão, professor? Você vai entender agora a diferença de um agregado de outro. O primeiro deles é o mais aleatório. Multidão é a aglomeração de pessoas próximas fisicamente, sem normas ou uma organização pré-estabelecida, anônima, iguais e com um objetivo em comum. Em uma multidão, não importa a raça, cor, nível intelectual ou de poder aquisitivo dos indivíduos, visto que não há espaço para esta diferenciação. Alguns exemplos de multidão: aglomeração de pessoas brincando no carnaval, grupo de curiosos vendo um incêndio. Então, olha só, meu camarada, agregados sociais de multidão, podemos dizer que a coisa é meio ocasional. Ocasional. Entendeu? Podemos dizer também que é aleatória. Entendido? Então, professor, quer dizer que acidente na Avenida Brasil, acidente em alguma via dessa aí, quer dizer que parou um monte de pessoas, né, para poder assistir. Aquilo lá é multidão? É exatamente isso. Falta a objetividade daquela relação, né? Todo mundo, claro, a objetividade não. Todo mundo quer ver o que aconteceu, ou seja, a curiosidade. Mas não tem uma relação específica que faça com que todo mundo veja aquele acidente, que não seja curiosidade. Entendido? Olha aí. Um monte de pessoa indo para lá, um monte de pessoa indo para cá. Isso quer dizer que essas pessoas, né, elas se encontram de forma ocasional e aleatória. Cada um está seguindo um destino. E isso significa que é multidão. O próximo agregado social é o oposto. É o público. É bem diferente da multidão. As principais características que fazem essa distinção é que o público é uma associação intermediária entre o grupo social e a multidão, visto que esse tipo de agregado social possui um certo contato primário entre seus participantes e há uma organização estabelecida. Na multidão, a integração das pessoas é ocasional. No público, é intencional. Ah, professor, matei a charada. Então, é essa a diferença básica, né? Exatamente, meu camarada. A integração das pessoas na multidão é ocasional. Se lembra lá que eu marquei? Ocasional? Então, no público é intencional. Imagina você, meu camarada, indo assistir um show de uma banda de pagode.
Imagina aqui, deixa eu lembrar aqui uma música aqui. Produção, me ajuda aí. Deixa eu ver. No mundo tem um coração de metal, desses que a gente mal fala de amor. Imagina, olha só como é que ia ser. Aí tu ia lá, né, cantar. Na verdade todo mundo é igual, metade... Imagina. Pô, show de bola, né? Negritude Júnior. Ah, que saudade. Mas olha só, esse ato de você interagir com a agente social, que no caso seria a banda, seria justamente uma objetividade de relacionamento. Ou seja, você está interagindo com o artista diretamente, um contato direto com ele. Olha aqui o caso aqui de uma apresentação, o rapaz aqui está num palanque diante de um monte de pessoas que estão olhando para ele, que estão prestando atenção no que ele está dizendo. Isso quer dizer que esse grande punhado de pessoas aqui representa uma multidão. E essa multidão, ela vai, ela bate palma, então ela interage com o agente social. Essa é a diferença. Enquanto a multidão, a coisa acontece de forma aleatória, o público acontece de forma intencional. Sendo que, inclusive, as pessoas agrupadas na forma de público possuem a capacidade de criticar, elogiar, vaiar, etc. Exemplo, público de pessoas que vão a uma partida de futebol ou show de rock, que no meu caso aqui, eu vou tirar rock e vou botar pagode, que é mais a minha praia. Enfim, por último, massa. Agregado social, massa. Difere do público, na medida que nesta os indivíduos não podem criticar. A massa é marcada principalmente pela passividade em relação ao que é imposto. Passividade, professor? Passividade. É como se você tivesse somente uma via, mas ela não é de mão dupla. Ou seja, você recebe as informações, mas você não pode devolver em forma de resposta direta. Então, olha só. Um exemplo claro de massa é o grupo de pessoas que vê uma propaganda na TV. Neste caso, o conjunto de telespectadores é a massa. Ou seja, milhões de pessoas se reuniram para ver o final da novela. Bom, a novela foi gravada. Não há interações com os atores. Isso quer dizer o quê? Que você recebeu as informações dadas pela novela, pelos atores da novela, mas você não pôde criticar. É a diferença de um programa gravado para um programa ao vivo que tem a participação, por exemplo, por telefone, dos telespectadores. Então, quando ele faz isso, aí ele deixa de ser massa e vira público. Por quê? Porque ele está interagindo com o programa. Beleza? Principais características. Não, já li isso. Espera aí, professor. Não se enrola, não. Não, tá certo, né? Tá certo, produção. Ô, produção, tá certo. Principais características. Não ocorre contato entre as pessoas do grupo. Não ocorre contato entre as pessoas do grupo. Professor, o senhor falou que era televisão. Que televisão era passividade. Mas eu falei do programa ao vivo. Não esquece não, falei do programa ao vivo. Se o programa ao vivo, aí pede a participação do telespectador. Aquele ato de participar por telefone. Alô, eu sou fulano de não sei de onde. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai pra você. Aquele papo que você já conhece, já fez isso, produção? Já deve ter ligado já, né? Então, aí essa coisa de ligar pro rádio, aquela coisa toda, quer dizer que você está participando de forma ativa e não passiva. Então isso quer dizer que você, nesse caso, é público. Olha aí, galera. Então, olha só. A sua formação é espontânea. Não há possibilidade de crítica e o tipo de comunicação predominante é aquele transmitido pelos meios de comunicação de massa. Então, principalmente aqui, ó, é aquele transmitido pelos meios de comunicação de massa. Essa é a diferença entre agregados sociais público, que é a forma intencional de agrupamento, massa,
que é a forma passiva de agrupamento, e multidão, que é a forma aleatória de agrupamento. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos.